Boa noite, casais. Boa noite, que a paz seja convosco, amém? É com grande alegria que nós estamos iniciando esse culto de casais, com a graça de Deus, né, na 21ª igreja, no bairro Margem de César, a igreja do... Como nós sempre começamos, eu sou o Regis da Luciana. Eu sou a Luciana do Regis. E nós somos casados para sempre. Amém? Então, irmãos, nós precisamos, nós como casais, sempre professar isso. Que nós precisamos entender no nosso coração. A Bíblia diz que o corpo do marido é da esposa. E o corpo da esposa é do marido. Então, não me pertence, pertence a ela. Então, eu sou dela e ela é minha. Amém? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 106. Salmos de número 106. Ele é bom o tempo inteiro. Louvar a Deus por isso. Louvar a Deus pela nossa esposa, pelos maridos, né? Louvar a Deus pelo nosso casamento, porque uma coisa que eu sempre digo, o casamento nasceu no coração de Deus. Quando o Senhor criou Adão, Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem ande só. Eu farei para ele uma auxiliadora, alguém que vai o ajudar a ir muito mais além do que sozinho ele conseguirá chegar. E é este o papel que a esposa tem nos nossos casamentos. Se um dia nós maridos chegarmos a algum lugar, é porque ao lado tivemos uma auxiliadora. Então que nós possamos agradecer a Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é rico em misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, nós somos gratos pelo nosso casamento. Nós somos gratos, Senhor, pela nossa família. Nós somos gratos, meu Deus, por tudo. Nosso Deus, amém? Eu convido vocês a se colocar de pé. Vamos se colocar de pé para nós adorar o Senhor. E não me preparei, né? Teria músicas para casais, mas vamos adorar o Senhor. Nós estamos aqui com o nosso esposo, você está aí com a sua esposa. Vamos adorar a Deus juntos. Sabemos que Ele é o centro do nosso casamento, é o centro das nossas vidas, amém? Amém, Jesus. Então vamos louvar o Senhor. Se você sabe cantar, cante, adore o Senhor. Deus que jamais falhou. Amém. Deus que não pode mentir. Louvamos a Ele. Existe as suas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as suas promessas na minha vida. Glória a Deus. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. O Senhor cumpre as suas promessas nas nossas vidas, no nosso casamento, na nossa casa. Glória a Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é tremendo, Ele é poderoso, amém? Amém. Eu quero compartilhar com a igreja nessa noite uma passagem que está em Eclesiastes, capítulo de número 5, e o versículo de número 9 em diante, que é um texto muito conhecido do povo de Deus, principalmente em encontros de casais. É um texto muito citado. Paga do seu trabalho, porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas se um só, como se aquietará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Oh, amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto, já ouvimos muitas ministrações dirigidas pelo Senhor a respeito do cordão de 3 dobras. Já ouvimos muito ministrado pelo Senhor que é melhor ser 2 do que 1, né? A palavra de Deus nos cita isso. Mas uma coisa que pouco nós percebemos e que está incluso nesse texto é um compromisso de aliança. Porque quando a palavra do Senhor cita melhor serem 2 do que 1, ela não está falando numa questão de quantidade de números. Porque, por exemplo, nós podemos entrar em uma determinada operação, entrar em 2. E quando o sapato apertar, vai cada um do seu lado. Ou seja, são 2, mas não tem melhor paga no seu trabalho. Um não luta pelo outro. Quando a palavra do Senhor fala aqui que os 2 têm melhor paga do seu trabalho, ela está falando de uma aliança na vida financeira. Em um casamento, quando nós olhamos para o nosso casamento, e o casamento é a maior clareza de Deus a respeito da eternidade. Pois o casamento, ele traz consigo esse princípio de aliança. Uma aliança que ela é inquebrável apesar das dificuldades. Uma aliança que ela vai além dos problemas do dia a dia. Quando a Bíblia diz, enquanto que quando em um casamento são apenas 2 pessoas, não há um princípio de aliança aplicado em todas as áreas da sua vida, esse casal pode até chegar a algum lugar, mas certamente não cumprirá o seu objetivo. A primeira coisa que o Senhor nos chama a atenção no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, Ele é um Deus de alianças. Deus, desde o princípio, Ele fez aliança. Deus lá no jardim, Ele fez aliança com o homem. Deus fez aliança com o casamento. Deus sempre quis estar presente no casamento do homem e da mulher. Quando o Senhor no jardim do Éden, Ele abençoa a Adão, Ele abençoa a Eva, Ele abençoa antes da queda o casal. O Senhor, Ele traz em Gênesis capítulo 2, no versículo de número 21, o Senhor dá uma ordem para o homem. Deus diz que o homem deve dominar a terra, que o homem deve cuidar sobre os animais, sobre as plantas do campo. Mas quando o Senhor cria a mulher,
e agora não são mais dois, mas um só. A palavra do Senhor diz que o homem deve crescer, multiplicar, frutificar sobre a terra, dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. O Senhor dá um direcionamento maior, um projeto maior para o homem. E isso nós entendemos que só funciona com aliança. O nosso casamento é assim. Se o homem estiver focado apenas nos seus objetivos, é como se fosse Adão antes do casamento com Eva. É como se fosse o Adão abençoado por Deus, mas porém com uma certa limitação. Mas quando ele entende o princípio de aliança, enquanto a esposa entende o princípio de aliança, ambos alcançam lugares mais altos no Senhor. Aí o Senhor diz assim: porque se um cai, o outro o levanta o seu companheiro. Por quê, irmãos? Porque esse conselho que Deus nos dá é o mesmo conselho que Jesus deixou para a igreja. O Senhor Jesus, quando Ele vai dar conselhos para a igreja, Ele disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas no casamento vai ter aflição, vai ter problema, vai ter dias que o marido vai chegar em casa transtornado. E quem é que vai proteger o coração do marido? A sua auxiliadora. Quando a palavra lá no hebraico para auxiliadora, irmãos, isso é um princípio, porque nós somos, como casal, somos uma só carne, então andamos lado a lado. Mas a mulher não é criada da costela por causa disso. A mulher é criada da costela porque a costela protege os órgãos mais vitais do ser humano. Então o que o Senhor está dizendo? Que sentia a dor da esposa, a esposa sentia a dor do marido. Mas entender uma coisa: os dois não podem cair. Um tem que estar de pé. Na hora que o marido está caído, está prostrado, está abatido, amargurado, a esposa tem que estar com o seu coração em Deus, orando, intercedendo pelo seu casamento. A hora que a esposa estiver machucada, caída, sofrendo, o marido tem que ser o sacerdote do seu lar e interceder pela sua casa. Essa é a tarefa de um casamento fundamentado na aliança. E aí a palavra do Senhor ainda vai continuar dizendo que se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como se aquentará? Irmãos, a palavra do Senhor diz que na nossa vida há dias que são frios. E sabe, quando se fala de frieza espiritual, ela está dizendo que nós não seremos cheios de fé o tempo inteiro. Há momentos que nós duvidamos. E para Deus está tudo bem. Eu aprendi isso com o Senhor, que há momentos que vão surgir dúvidas no meu coração, mas para Deus está tudo bem. Só que nesses dias de dúvida, nesses dias de tempestade, nesses dias de frio, a Bíblia diz que um dos dois no casamento, um dos dois na aliança, tem que estar de pé para poder aquecer o outro. Já imaginou um casamento onde a esposa está triste, quem sabe passou um problema, perdeu alguém, e aí ela chega triste e diz: ah, o Senhor se esqueceu de mim. E aí vem lá o marido e diz: é verdade, Deus nos abandonou. Ou o marido chega em casa, diz: olha, o trabalho foi difícil, ou perdi até mesmo o emprego, parece que Deus virou as costas para mim. E a esposa olha para ele e diz: abandona esse teu Deus e morre. Já pensou, irmãos? Não, a palavra do Senhor diz: nos dias frios é preciso um aquentar o outro. Nos dias em que a fé começa a esfriar, é preciso um interceder pelo outro. Eu lembro que um tempo atrás, alguns anos atrás, no início do nosso casamento, eu arrumei um serviço que eu trabalhava de segunda a domingo em um mercado. Eu trabalhava na parte da noite. Então eu não tinha tempo para ir para a igreja, não tinha tempo para buscar a Deus. Eu só tinha um domingo por mês. E nós sabemos que quando isso acontece, a fé começa a esfriar. Quando nós começamos a nos afastar
da igreja, nos afastar da comunhão, a fé começa automaticamente a baixar. E eu só não perdi a fé porque eu tinha uma auxiliadora que todos os cultos ela estava dizendo: Senhor, alcança o meu marido aonde quer que ele esteja agora. É isso que o Senhor está falando. Há momentos difíceis, mas se forem dois aliançados, eles não se quebrarão. Porque, irmãos, a aliança não é contrato. A aliança não é acordo. O que nós vemos hoje em dia muito por aí é isso. As pessoas têm olhado para a aliança e têm levado como apenas um compromisso. A aliança não é compromisso. A aliança é vida. Quando você, diante de um altar, diante do pastor, ou diante de qualquer outra pessoa, você chegou para alguém e disse assim: eu estarei contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Irmãos, você fez uma aliança de vida. Não foi de palavras. Não foi um compromisso que você assumiu. Não, foi uma aliança onde você disse: se eu não cumprir, é melhor que eu morra. Credo, pastor, não foi isso que tu disse? Até que a morte nos separe. Ou seja, se eu não cumprir a aliança com você, é melhor que a morte nos separe. É essa aliança que tem se perdido nos nossos dias. É essa aliança que as pessoas não têm mais olhado com carinho para ela e têm colocado em cima dessa aliança uma coisa de banal, de tudo é normal. O Senhor Jesus, um dia ele chegou para os seus discípulos e ele disse assim: ó, não foi assim desde o princípio. Porque no princípio criou Deus macho e fêmea. E disse o Senhor que deixaria, pois, o homem a seus pais, unir-se-ia a uma mulher, e ambos seriam uma só carne. Irmãos, os princípios que nós temos que viver nos nossos dias não é os princípios dogmáticos de uma igreja, não são princípios dogmáticos de uma religião, não são princípios dogmáticos de um pastor. Os princípios que nós precisamos viver nos nossos dias são os princípios que foram fundamentados no céu pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que com o Senhor a aliança é até que a morte nos separe. É para sempre. Não é na hora que a coisa começa a ficar ruim, eu vou olhar o que é melhor para mim. Então, quando a palavra do Senhor diz que ambos, os dois, eles podem enfrentar lutas, eles vão continuar firmes e vencedores. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, porém seja você uma bênção. A Bíblia diz que Abraão, ele sai da sua parentela e ele leva consigo o seu sobrinho, mas também leva consigo a sua esposa. Quando um pouco mais para frente há uma briga de pastores, Ló pega a sua família e vai para Sodoma e Gomorra, e Abraão segue com a sua esposa. E assim a Bíblia diz que Abraão seguiu com Sara até o dia em que o Senhor a chamou para a sua glória. Sara, no princípio, não podia ser mãe. Sara foi mãe com 90 anos de idade. Então, na tradição local, Abraão tinha tudo para se separar de Sara. Mas sabe o que Abraão entendeu? E isso chamou a atenção de Deus. Ele não casou com Sara por um pacto, por um acordo. Você me dá filhos e nós estamos casados. Abraão casou com Sara por uma aliança. E a aliança é até que a morte nos separe. É isso que nós precisamos resolver. Porque a Bíblia ainda vai dizer assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com depressa.
Ah, pastor, quer dizer que vai chegar o momento que vai arrebentar. Não. Ele não se quebra tão depressa. Mas antes dele se quebrar, há uma restituição do Senhor. Quando nós olhamos para a história de Jó, quando nós olhamos para a esposa de Jó, muitas vezes nós condenamos ela, porque somos pautados pela ideia de que ela chega para Jó no meio de toda a luta que ele passava e ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu não quero entrar nessa discussão se ela disse isso ou não disse, mas eu quero que você entenda uma coisa. Jó, ele vai dizer: procuro por aquela que me alegrava durante os dias, porém eu não a encontro, porque até o meu hálito se tornou. A tradição, ela conta que a mulher de Jó, ela sai com um propósito da sua casa. A tradição rabínica, ela diz que quem nós não conseguiremos transpor. E nesse momento, a mulher sábia, ela procura ajuda. O homem sábio, ele procura ajuda. Eu não sei como tem sido o teu casamento, mas deixa eu te dizer uma coisa. Por mais difícil que seja, por mais que, quem sabe, você tenha que buscar ajuda, conselhos, tenha apenas uma certeza: permanece aliançado e Deus vai dar a vitória. Todas as lutas não prevalecerão por uma aliança. Nós precisamos resgatar-nos. Nós precisamos resgatar a aliança dos nossos casamentos. Como eu falei, casamento não é acordo. Casamento não é pacto. Casamento é aliança. Pastor, eu ainda não casei diante do pastor, diante da igreja. Faz isso depressa. Existem 5 bênçãos importantes, porque ele nasceu no jardim. E a Bíblia diz que lá no livro de Apocalipse, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós terminaremos num casamento. Casamento é algo precioso para Deus. A aliança é algo preciosa para Deus. Pastor, eu me casei quando não conhecia o Senhor, não tinha os princípios de Deus na minha vida. Não importa. Quando Josué e os príncipes de Israel, eles têm um encontro com os gibeonitas, a Bíblia diz que eles não consultaram a Deus. Os gibeonitas não eram do povo de Deus. Mas quando nós lemos a aliança que eles fazem com os gibeonitas, para Deus tem muito valor. Quando Saul mata os gibeonitas, Deus envia uma praga para exterminar Israel, que só é cessada quando é pago o que os gibeonitas pediram como resgate. Ah, eu me casei quando não era cristão, então não é de Deus. É de Deus sim. Nós conversávamos esses dias com um casal lá na nossa igreja e nós falávamos a respeito disso. As pessoas tendem a colocar Deus dentro das suas escolhas. Ah, Deus escolheu essa esposa para mim, Deus escolheu esse marido para mim. Irmãos, quem escolheu essa esposa, esse marido foi você. Lamento te dizer. Foi você que tomou a escolha. Só que
que quando você olhou para a tua esposa, quando você olhou para o teu marido e você disse, vamos seguir juntos, sabe o que Deus fez? Deus abençoou e disse amém, que assim seja. Ah, mas nós não conhecíamos Deus. Deus conhecia vocês. Ele abençoou do mesmo jeito. Por isso a aliança, ela vale até que um dos dois morra. Como diz o pastor Cláudio Duarte, que vá o outro primeiro. Não, que Deus nos dê a graça de vivermos muitos e muitos anos nessa terra, como um casal aliançado. Serão dias preciosos? Todos não. Vão ter dias de luta. Vão ter dias de choro. Mas há uma promessa de que em todas as lutas o Senhor nos dará a vitória. Amém? Que nós sejamos não apenas duas pessoas, mas que sejamos uma só carne. Que nós sejamos uma aliança e que entendamos que é isso que Deus quer. O dia que nós decidimos caminhar juntos, o Espírito Santo abençoa. E isso é algo que até que Ele venha buscar um de nós. Isso é casamento. Não são dois, mas agora um só. Os sonhos da minha esposa, eles têm que serem os meus sonhos. Os meus sonhos têm que serem os sonhos da minha esposa. E quando a Bíblia diz, e eu iniciei esse culto falando que eu sou o Regis da luz, é porque eu entendo que eu pertenço a ela. E eu tenho que fazer de tudo para que os sonhos dela sejam concretizados. Sabe o que tem acontecido muito hoje nos nossos dias? Muitos casais têm olhado para o seu próprio umbigo. Nós ministramos o curso Casados para Sempre. E, irmãos, quando nós começamos os cursos, muitas pessoas dizem assim, pastor, eu vim aqui no curso para que Deus mude a minha esposa. A esposa chega ali e diz, pastor, eu vim para o curso para Deus mudar meu marido. E no final do curso eles terminam sempre dizendo a mesma frase. Eu entendi que Deus precisava me mudar. Por quê? Porque quando eu quiser fazer a minha esposa feliz, quando o meu único propósito é fazer ela alcançar os seus sonhos, é fazer ela se sentir abençoada, quando ela tiver esse propósito na vida dela, de que eu seja feliz, nós teremos um casamento feliz. Enquanto eu tiver o propósito de que ela me faça feliz, enquanto ela tiver o propósito de que eu a faça feliz, a única coisa que não alcançaremos é a felicidade. Porque a aliança, o acordo está. Aquilo que eu posso te ajudar, eu te ajudo. Aquilo que tu pode me ajudar, tu me ajuda. A aliança é, se for preciso, eu dou minha vida para que o teu propósito se cumpra. E aí, irmãos, eu sempre falo na nossa igreja que qual é a esposa que não quer ser submissa a um marido que está disposto a perder a vida por ela? A um marido que faz tudo por ela. Sabe qual é o problema? É quando nós somos dois
tem uma aliança. Então, quando você olhar para esse texto, veja Deus falando do teu casamento. Olha para ele e entenda: nós somos dois, mais um. Porque Cristo vive em nós. E nós temos uma aliança, um com o outro, e os dois com Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Nós